Hoje a ansiedade tem destruído muitas pessoas. A palavra para ansiedade no Novo Testamento, merinnao, traz uma imagem vívida, uma mente dividida, rasgada em pedaços por medos e preocupações. Esse sentimento é ilustrado de forma impressionante na vida do rei Davi. Em momentos de fuga, perseguido por Saul e escondido em cavernas, Davi experimentou uma angústia tão intensa que sua mente parecia ser despedaçada pela insegurança e pelo temor do futuro. No Salmo 55, ele confessa: meu coração está em angústia dentro de mim. Terrores de morte caíram sobre mim. Medo e tremor me dominam. O filósofo Sêneca diz que sofremos mais na imaginação do que na realidade, sugerindo que a ansiedade cria cenários de terror que raramente se materializam. No Sermão do Monte, Jesus revela o impacto dessa divisão mental, divisão interna, ao afirmar que a ansiedade nos afasta da fé e do propósito eterno. Davi conhecia o peso da ansiedade, mas ele também conseguiu descobrir um antídoto poderoso para a ansiedade. Em meio à perseguição e ao isolamento, ele declarou: confia teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. No mesmo Salmo 55. Ao invés de sucumbir ao desespero, Davi entregou seus temores a Deus, encontrando paz na confiança. O pastor João Calvino descreve essa atitude como fé de olhos abertos. Uma confiança que vê além das circunstâncias para enxergar o cuidado divino. Você já sentiu ou viveu o terror da ansiedade? A ansiedade despedaça a alma. Mas será que a paz de Deus é capaz de restaurá-la? Olá, e seguimos o nosso devocional com mais um passo em nossa jornada bíblica. Hoje vamos pensar sobre a ansiedade. E o nosso texto base está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Já deu o seu like? Já fez a sua inscrição? Faz aí, isso ajuda muito o nosso canal. Bora lá? Vamos hoje pensar profundamente sobre a ansiedade. E em primeiro lugar, gostaria de conversar com você de como a ansiedade fragmenta a nossa alma. A ansiedade fragmenta a nossa mente, mas a fé reúne em um único foco e inabalável o nosso coração e alma. Como eu já disse, em sua origem, a palavra ansiedade em grego, merinnao, carrega a ideia de divisão. A ansiedade atua como um peso constante, dividindo a atenção entre o medo do futuro e as preocupações do presente. C.S. Lewis descreveu a ansiedade como uma distração que nos impede de viver plenamente no agora, pois o coração ansioso se encontra constantemente dividido entre aquilo que teme e aquilo que não pode controlar. Uma mente ansiosa é como um vaso rachado, que sem unidade perde a paz, escoa a paz, essencial para se viver. Jesus nos oferece uma cura para essa divisão em João capítulo 14, versículo 27, quando diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que Cristo oferece não é simplesmente ausência de preocupação, mas uma força que mantém a mente unida em confiança em Deus. Richard Foster, em Celebração da Disciplina, enfatiza que a oração e a meditação em Deus são práticas que ajudam a realinhar o foco da alma.
Essas práticas nos aproximam de uma paz que não apenas apaga o medo, mas fortalece nossa fé, curando a fragmentação, a divisão interna que a ansiedade cria. Ao buscar em Deus a paz que unifica, encontramos uma força que nenhuma ansiedade consegue desestabilizar. A ansiedade nasce de uma divisão interna, mas Cristo nos oferece uma paz que reúne nossa mente em fé e confiança. Em vez de uma mente dividida entre o medo do amanhã e as lutas do presente, somos convidados a um coração inteiro, voltado para Deus. Deus cuida de todos os detalhes de nossa vida. Tá gostando do conteúdo? O que tá achando do novo jeito de fazer o nosso devocional? Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, faça a sua inscrição no canal. Seu comentário é muito importante para nós também. Segundo passo de nossa jornada: os efeitos da ansiedade no nosso físico. O corpo, em silêncio, carrega o peso invisível da ansiedade, como uma chama que consome por dentro. A ansiedade afeta fisicamente o ser humano, ativando os mecanismos de resposta ao estresse de forma crônica. Estudos modernos mostram que essa ativação continua aumentando a produção de hormônios como cortisol, prejudicando o sistema imunológico e acelerando o envelhecimento celular. No livro O Idiota, de Dostoiévski, ele descreve os personagens que vivem em constante tensão e exaustão, um reflexo da falta de paz interior que reverbera no físico e deteriora o corpo. Essa realidade não é surpresa para a Bíblia. No Salmo 32, Davi descreve como sua ansiedade o consome até os ossos. Uma metáfora poética para a devastação física causada pelo estresse e pela culpa não resolvida. A ansiedade carrega um peso que, em longo prazo, prejudica até os corpos mais fortes. O teólogo F.F. Bruce comenta que o estresse constante tem efeitos corrosivos sobre o corpo e que apenas a paz de Deus é capaz de aliviar esse fardo profundo, restaurando tanto a saúde emocional quanto a física nessa paz em Deus. A ansiedade age como uma chama constante que queima lentamente nossas energias, drena nossa força, enquanto a paz de Deus age como uma cura, uma água que apaga essa chama. O corpo sofre os efeitos de uma mente dividida, mas ao repousarmos em Deus, somos capazes de experimentar uma paz que revigora não só o espírito, mas também o corpo. A paz que Deus oferece é o antídoto para a chama silenciosa da ansiedade que consome nosso físico e nossas forças emocionais. Se você está gostando do conteúdo, se esse conteúdo está trazendo clareza para a sua vida, faz aí a sua inscrição no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário de como os impactos da ansiedade são sentidos no seu corpo. Terceiro passo da nossa jornada, bora lá? A ansiedade causando desequilíbrio emocional. A ansiedade é uma tempestade emocional que se acalma somente quando buscamos refúgio na rocha em Cristo. Em Confissões, Agostinho fala de um coração inquieto que jamais encontra descanso fora de Deus. Ele descreve a ansiedade como uma constante agitação, uma sensação de descontrole e fragilidade. Esse estado emocional deixa o homem à deriva em um mar de preocupações e afasta-nos da estabilidade emocional. Em resumo, a ansiedade nos desequilibra, gerando um ciclo emocional de angústia, desespero e medo. A Bíblia, no entanto,
apresentam um caminho para restaurar o equilíbrio emocional. Em Filipenses capítulo 4, Paulo convida os crentes a orarem em todas as circunstâncias e a apresentarem suas ansiedades a Deus. O resultado disso? O resultado é a paz que guarda nossos corações e mentes em Cristo. John Piper, refletindo sobre esse texto, afirma que a paz de Deus atua como um sentinela, protegendo o nosso coração do temor e da insegurança. Ao entregarmos nossas ansiedades a Deus, descobrimos uma âncora que mantém emocionalmente firmes a nossa vida em meio à tempestade. A ansiedade nos desequilibra ao tentar nos afastar da segurança em Deus, mas o refúgio em Cristo nos estabiliza. Quando buscamos a presença de Deus, nossas emoções se acalmam e ganhamos a confiança necessária para enfrentar os desafios com serenidade. A ansiedade enfraquece nossas emoções, mas a paz de Deus nos torna emocionalmente firmes. Ainda nos aprofundando, quero pensar com você o problema espiritual da ansiedade. Agora o foco da coisa. A ansiedade é a sombra da dúvida e só a luz da fé pode dissipá-la. Dietrich Bonhoeffer descreveu a ansiedade como a falta de confiança em Deus em um mundo descontrolado, sugerindo que, no fundo, a ansiedade reflete uma dúvida sobre a soberania e o amor de Deus. Esse estado de espírito nos faz questionar se estamos verdadeiramente seguros sobre o cuidado divino. Em Mateus capítulo 6, Jesus chama seus discípulos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como o antídoto contra a ansiedade e o medo do futuro. A fé genuína é a resposta contra a ansiedade, pois ela nos permite ver o mundo através dos óculos, através do olhar da providência divina. A fé transforma nossa perspectiva humana, falível, de medo, claro, lembrando-nos de que Deus está presente, controlando cada detalhe da criação, mesmo em tempos de incerteza. A verdadeira paz espiritual nasce da confiança inabalável em um Deus que jamais falha. A ansiedade revela uma fé fragilizada, mas a confiança em Deus é a fonte de segurança. Quando confiamos na soberania de Deus, a sombra da dúvida se dissipa e somos preenchidos com a luz de sua paz. A verdadeira cura para a ansiedade é uma fé que vê além das incertezas e descansa na certeza do amor de Deus. Aleluia! Por fim, como que eu enfrento a ansiedade? Como enfrentar a ansiedade? O caminho da cura passa pela oração e contemplação. A oração transforma a ansiedade em esperança e o medo em fé. Filipenses capítulo 4, Paulo apresenta a oração como o caminho para encontrar paz em meio à ansiedade. André Murray, em Com Cristo na Escola de Oração, enfatiza que a oração nos permite abandonar nossas preocupações aos pés de Deus, transformando o fardo da ansiedade em uma paz fixa, profunda, duradoura. A prática da oração nos conecta ao poder divino, transformando nossos medos em uma fé viva e ativa. Além da oração, a prática da contemplação nos oferece uma experiência profunda de paz. A meditação nos torna conscientes da presença de Deus, permitindo-nos experimentar uma serenidade que vai além da compreensão. Em cada momento de contemplação,
Deus nos lembra de sua presença constante e segura, tomando-nos pela mão, afastando a ansiedade e preenchendo-nos com esperança e paz. A cura para a ansiedade está em uma vida de oração e comunhão com Deus. Quando buscamos sua presença em oração e reflexão, encontramos o repouso que nosso coração tanto deseja. Oração e contemplação são os refúgios seguros contra a ansiedade, transformando a angústia em paz e desespero em confiança. Aleluia! Vamos lá? Vamos ao trabalho, então, mãos à obra. O que fazer na prática? 1. Reserve um tempo diário de oração para entregar a Deus as suas preocupações específicas. Tenha o seu tempo de oração. 2. Medite na leitura bíblica. Leia a Bíblia com método. Escreva sobre sua leitura. Medite sobre o texto que o Espírito Santo iluminou sua mente, permitindo que a promessa de Deus como seu pastor traga conforto e segurança para cada aspecto da sua vida. Leia a Bíblia com método. 3. Compartilhe seus medos e sua fé. Fale com alguém de confiança sobre os seus medos, mas também ajude pessoas com o seu testemunho de fé. Compartilhe sua confiança e fé em Cristo. Fale aos outros de como Jesus tem sido sua salvação, força e poder. Por último, vou deixar o link no descritivo do vídeo, vou deixar um presente para você que está aí nessa jornada, que está caminhando conosco essa jornada bíblica. Vou deixar um link de um e-book que eu escrevi sobre intercessão, um e-book de graça para você. Vou deixar o link lá, é só você clicar, entrar na editora Kalel e baixar a sua versão. Valeu? Que Deus abençoe a sua jornada. Um abraço.